Olá, dando continuidade à nossa aula de introdução à contagem de carboidratos. Hoje eu vou falar para vocês sobre a ação da insulina, como que ela age no nosso organismo, o tempo de ação, quais as suas funções e relacionar isso com os conceitos básicos para contagem, que é bolos alimentação, bolos correção e meta glicêmica, tá bem? Vou virar a câmera aqui para a gente acompanhar juntos o raciocínio e o esquema. Então, antes da gente falar sobre os conceitos, a gente precisa entender como que é a secreção fisiológica de insulina do nosso pâncreas. O que isso significa? Que se o nosso pâncreas estivesse produzindo insulina, como seria? Como que ele trabalharia? Então vamos lá. Ele secreta quantidades constantes de insulina ao longo das 24 horas. Quando a gente come alguma coisa, ele aumenta essa secreção porque chegou bastante glicose. Ele aumenta a secreção de insulina para transportar essa glicose para as células, e depois que elas foram transportadas, ele volta para a secreção que a gente chama de basal. Então, vou dar um exemplo. Comi uma fruta, ele secreta mais, distribui e essa insulina volta para a secreção basal. Comi um pão, vem, secreta mais, volta para a secreção basal. Então, o nosso pâncreas ele não para de secretar insulina ao longo das 24 horas. Na insulinoterapia, essa secreção basal de insulina, ou seja, o mínimo de insulina que o meu corpo precisa ter para transportar as glicoses para os tecidos nos momentos de jejum prolongado, nos momentos de descanso, nos momentos que a gente não está comendo, né, nos intervalos das refeições. Quem faz esse papel é justamente a insulina basal. A gente chama de basal. E as insulinas ultra rápidas são as que simulam e fazem o papel destas secreções que o nosso pâncreas faz de insulina quando a gente come alguma coisa. Então, por isso que nós fazemos a aplicação de 2 tipos de insulina. Uma basal, que é de ação longa, né? E ela fica de forma constante circulando no nosso corpo. E nós temos as insulinas ultra rápidas que vão se equivaler a esses picos que são necessários quando a gente se alimenta, tá? Então, essas insulinas ultra rápidas, como que elas agem? Quem são elas primeiro, né? Nós temos a Humalog, nós temos a Apidra e a Novo Rapid. Essas são as insulinas de ação ultra rápida que nós temos disponíveis hoje. Como que elas agem? A partir do momento que eu faço a aplicação, elas iniciam a ação delas dentro de 15 minutos, de 5 a 15 minutos, tá? O que determina esse início da ação? A absorção da insulina, que varia de local para local. Então, dentro de mais ou menos 15 minutos, ela inicia a sua ação, ela dá um pico em 2 horas. O que significa dar um pico? Alcançar o máximo da sua ação no nosso organismo. E depois ela começa a reduzir essa ação e ser excretada. E ela dura até de 3 a 4 horas no nosso corpo. Então, o tempo máximo que ela fica no nosso organismo, de 3 a 4 horas, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Como que é a excreção dessa insulina. E depois que a gente aplica, ela dá um pico em 2 horas.
Então, por que que ela é assim? Ela foi feita para ser dessa forma. Porque quando eu me alimento, lembra que a gente falou que o tempo que o carboidrato demora para digerir e alcançar a corrente sanguínea é em torno ali de 20 a 40 minutos? A gente arredondou esse tempo, mas dependendo do carboidrato, essa variação começa até em 5 minutos depois que eu me alimentei. Então vamos considerar que de 5 a 20 minutos, vamos pensar no tempo mínimo aqui. Quando eu me alimento, essa glicose já vai começar a alcançar a minha corrente sanguínea. Se eu faço a aplicação da insulina nesse mesmo tempo, ela também vai começar a sua ação mais ou menos dentro desse tempo. Olha só, então eu tenho carboidrato chegando no meu sangue e eu tenho a insulina que eu apliquei acompanhando essa curva de ação. Por que que a gente recomenda que a aplicação seja feita 15 minutos antes? Porque se eu como, vamos imaginar que isso aqui é 7 horas da manhã. Se eu como aqui às 7 horas da manhã, às 7h15 já está chegando glicose no meu sangue, tá? Aproximado. Lembrem-se que esses números aqui são aproximados, tá? Então, 7h15 vai estar chegando isso aqui no meu sangue. Se eu apliquei a insulina 15 minutos antes, ou seja, 6h45, às 7 horas eu já tenho uma insulina circulando, esperando por essa glicose que está chegando. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Essa insulina que a gente aplica na hora de comer, ela serve exatamente para esperar por essa glicose que está chegando, para captar essa glicose lá na corrente sanguínea e transportar para as nossas células. Isso é o que a gente chama de bolos alimentação. O que é bolos alimentação? A insulina que eu aplico, a dose de insulina que eu aplico para os carboidratos que eu vou consumir, tá? Ok. A insulina, além de fazer esta função de captar esta glicose que está vindo da alimentação para levar para as células, ela também tem uma outra função, que é a função de correção. O que é essa função? Se existe já um nível de glicose mais elevado na minha corrente sanguínea, eu consigo calcular um pouquinho de insulina a mais ou uma determinada quantidade a mais que, além de cobrir o que eu estou comendo, ela vai transportar esse excesso de glicose para as minhas células, trazendo a normalização da glicemia.